Nós temos uma vítima de um sequestro, a sociedade brasileira. Esse sequestrador está pedindo o resgate. Nós vamos arriscar a vida da sociedade brasileira ou vamos pagar o resgate? Esse é o primeiro ponto. Não adianta a gente viver escravo da audiência. O que a gente precisa é ter personalidade, mas é preciso dividir os comunicadores em dois grupos, obviamente. Tem o comunicador que tem aquela visão de que ele tem que transmitir aquilo que ele acredita, que vai ser aquilo que mais vai render frutos para a sua sociedade. Ele pode estar errado? Claro que pode. Eu posso estar errado, mas eu acredito, e não arredo o pé, eu acredito que no momento em que o setor privado entra nessa briga das vacinas, a sociedade grande ganha, porque para essa confusão de segurar as vacinas para a sociedade entrar em desespero e, enfim, o setor privado entrar resolvendo o problema. Então a pergunta é, até quando nós vamos privar o nosso povo da vacina para pirraçar o setor privado? Eu penso assim, em primeiro lugar a vida, depois a gente resolve essa questão de que o setor privado trabalhou para atrasar a vacina no Brasil para ele tomar o protagonismo. É lógico, não estou discutindo isso. Isso é visível, mas quantas pessoas vão ter que morrer por causa disso? Nós estamos com nossa sociedade brasileira sequestrada. O detalhe é, nós vamos chantagear o sequestrador e falar, não vamos pagar o resgate, não aceitamos e pronto, pode matar o sequestrado, ou nós vamos libertar a sociedade brasileira, pagar o resgate, que é entregar essa maldita vacinação para o setor privado, deixar o setor privado, mas porém salvar vidas. Nós temos que entender que nós não estamos em maioria no Congresso, nós temos que entender que o STF, infelizmente, como órgão colegiado, ele é ainda pior que o Poder Executivo, porque ele endossa o Poder Executivo. Nós temos que entender que o Congresso Nacional, em sua maioria, nós temos pessoas boas lá, temos, mas em sua maioria ele está preocupado só em ganhar dinheiro. Então, nessa situação, a pergunta que a gente tem que se fazer é, nós temos uma vítima de um sequestro, a sociedade brasileira. Esse sequestrador está pedindo o resgate. Nós vamos arriscar a vida da sociedade brasileira ou vamos pagar o resgate? Esse é o primeiro ponto. Existe também o discurso político de uma pessoa que é analista, mas ela não está muito preocupada com o que é racional e o que vai produzir melhores resultados políticos, mas o que vai ser mais bem aceito pela audiência, porque pode produzir votos, pode produzir popularidade e aplausos. Eu não estou preocupado com aplausos. Eu não estou preocupado com o discurso político. Se quiser me aplaudir, participa uma noite quando eu estiver fazendo um agouro da madrugada tocando violão. Eu agradeço. No discurso político eu trago aquilo que eu acredito. Se eu mudar minha convicção, eu mudo o discurso político. O que não pode acontecer de forma alguma é um analista político consciente que ele está falando palhaçada, ele falar palhaçada só para ser aplaudido, porque ele vai gerando cada vez mais o perigo da bolha fanática. E aí a gente produz aquilo que as pessoas acham que não acredita, que é a bolha de esquerda, que é o gado de esquerdo. Esse gado de esquerdo, aos poucos, ele vai atravessando uma ponte muito semelhante que é a ponte para o futuro, só que é a ponte para o Dória. Enquanto a gente se esforça simplesmente em meter o pau no Bolsonaro e a gente não se preocupa em achar uma saída que preserve a vida dos brasileiros, a gente vai aos poucos deixando que nosso público bata palmas para o Dória, porque é o Dória que está trazendo a vacina, bata palmas para a Globo, porque é a Globo que está falando mal do Bolsonaro, sem tentar entender o pano de fundo de tudo que está acontecendo e o que mais vai salvar vidas. Aos poucos essas pessoas vão simplesmente abandonando e indo de volta para aquilo onde o sensacionalismo funciona, que é a Globo. Se for para aplausos, é o agouro da madrugada. Eu toco muito mal e canto muito mal, e na hora que uma pessoa, por carinho, fala, olha, ficou muito bom, eu me sinto muito feliz. Mas na análise política não. Na análise política eu uso aquilo que eu estudei e aquilo que eu acredito. Se eu mudar minha convicção, eu mudo meu discurso. Agora, mudar simplesmente porque o chat está pressionando, porque as pessoas estão xingando, estão falando que eu fui para a direita, que eu sou mal para a esquerda. Não, isso não. Me convença do contrário. A partir do momento que me convencer do contrário, eu mudo a minha opinião. Só para agradar, não. Isso gera a pior coisa do mundo. A ditadura da audiência. Pra vocês terem uma ideia do perigo da audiência. O Rodrigo Constantino é formado em economia e defende em nome da audiência tudo que é contra a economia brasileira. Isso não pode acontecer na esquerda. É um perigo.